sua presença hoje aqui, a sua participação. Hoje o quadro, a gente tem a honra de tê-lo conosco nessa estreia. Dizer que o Concede Convida está sendo um projeto, né, da nossa equipe, que vai ao ar nas quintas-feiras e que sempre vai buscar trazer esses temas de grande relevância do direito eleitoral, da ciência política e das áreas interdisciplinares, né? Eu lembrei também, rapidinho, para o pessoal que está entrando, que o edital de submissão dos artigos científicos já saiu para o 3º Congresso Cearense de Direito Eleitoral, que a gente está com a previsão de acontecer agora em novembro, né? E corre lá no site, dá uma olhada lá nos grupos de trabalho, que vai ser bastante proveitoso, tá? Agora eu passar a palavra, tá bom de bate-papo, né? A ideia era fazer uma coisa mais rápida, eu vou passar a palavra para a doutora Camille. Então vamos lá, boa noite, de onde paramos, agradecer o ministro mais uma vez, agradecer todo mundo que está aí ao vivo e teve essa paciência. Tecnologia é isso, né? E não é à toa que o tema do 3º Congresso de Direito Eleitoral vai ser justamente a eleição do futuro e o futuro das eleições, né? Então, as redes sociais estão aí, a própria Justiça Eleitoral, assim como todo órgão público, o Poder Judiciário, tem utilizado as redes sociais também como uma forma de comunicação. Mas nosso objetivo hoje também, além de divulgar o evento, que ocorrerá em novembro, o edital para os artigos, como a doutora Luciana falou, já está aí no nosso site. É também fazer um debate muito rápido, são 3 perguntas. E, ministro, o senhor esteve aqui no Ceará em 2019, no 2º Congresso Cearense de Direito Eleitoral, uma mesa que foi formada com muita honra por todos nós, com o vice-doutor Rodrigo Martiniano, composta pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E o seu tema, em 2019, foi a propaganda eleitoral ilícita, liberdade de expressão e a jurisprudência do TSE. Então, nos fale um pouco, primeiro, como é que foi a visita no Ceará, a sua experiência no 2º Concede e como é que está a evolução da jurisprudência em liberdade de expressão e propaganda ilícita. Pois é, boa noite a todos, boa noite Luciana Carneiro, boa noite Rodrigo Martiniano, boa noite Camille. Quero dizer que é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Camille, eu até vou te fazer uma confidência, que gerou ciúme aqui, viu? Essa história de eu abrir o Concede Convida. Eu andei me gabando aqui com os colegas e eles, mas por que você primeiro? Bom, isso aí depois você pede explicações lá. Mas olha, estou muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente porque é a estreia do Concede Convida, né? Uma iniciativa muito interessante, essa de vocês, né? Já que não podemos estar todo mundo juntos, né? Aí no Ceará novamente, se Deus quiser, ano que vem vamos poder. Eu próprio já vou tomar minha vacina esse fim de semana, a primeira dose. Quero crer que toma a segunda dose já daqui a 3 meses, né? Se for a Oxford, se for a Coronavac, em um pouco menos de 30 dias. E aí já estarei apto a estar com vocês aí pessoalmente, né? No Congresso, que é muito se Deus mais... quiser. Tem muito mais calor, né? A gente depois se encontra, sai para almoçar, sai para jantar, trocar experiências, confraternizar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu tenho uma ligação forte com o Ceará, né? Embora minha família seja toda de Minas Gerais, o bisavô da minha mãe é de Limoeiro do Norte. Ele saiu aí de Limoeiro do Norte no começo do século passado, foi fazer um curso de farmácia no Rio de Janeiro, e depois se embrenhou ali por Minas Gerais, foi parar numa cidade chamada Santa Luzia. E ali deu início uma família que hoje é uma família ilustre, a família Castro Silva. Acho até que podemos ser parentes, né, Camille? De repente, o Castro aí, eu vou investigar isso a partir de amanhã. Família Castro Silva de Limoeiro do Norte.
Então, tem essa ligação. Não é à toa que eu gosto tanto de Ceará. Tem até um apartamento aí no Beach Park. De tanto ir ao Beach Park, acabei comprando uma unidade ali no Beach Park Suites Resort. E meus filhos praticamente cresceram aí. Eu ia 6 vezes por ano para o Beach Park com eles. É um lugar aprazível, né? Tem uma praia muito boa, um lugar bom para fazer um Cooper, eu adoro correr. E além de tudo, ainda tem o parque, né? Aquela estrutura maravilhosa para os meninos brincarem. Quebra. Aqueles restaurantes, parece que você está. Eu sempre fiquei admirado com o Beach Park. Parece que a gente está no primeiro mundo, né? Uma coisa impressionante, aquela organização. E não para de crescer, né? Já tem ali o Wellness, o Aqua Resort. Isso. Não é? E se Deus quiser, em julho estarei aí, mas dessa vez vou conhecer a praia de Trairi, até por indicação da minha querida amiga Camille. Então, excelente escolha. Do Dr. Andrei. Bom, eu estou à disposição para a gente. É uma configuração muito interessante essa, né? Porque a palestra às vezes fica um pouco maçante e as pessoas podem até perder a atenção. Acho que esse formato vai dar muito certo. Eu já me coloco, então, à disposição de vocês. Tá ótimo. Então, ministro, as eleições de 2020, como eu vinha antecipando, tivemos aí, mais uma vez, esse confronto doutrinário, jurisprudencial, entre a liberdade de expressão e as propagandas, sejam elas negativas, na forma de antecipada ou ofensiva, já no pleito. Como é que tem evoluído essa jurisprudência do TSE no decorrer das eleições, no tocante dos limites da propaganda eleitoral e a liberdade de expressão? Olha, quem acompanha a jurisprudência do TSE nessa área de propaganda eleitoral percebe que é um eterno conciliar entre princípios, né? O princípio da liberdade de expressão, o princípio da proteção da honra, o princípio da igualdade de chances, princípios são valores constitucionais, né? Tem a mesma estatura constitucional, e o tribunal se dedica o tempo inteiro a essa conciliação entre esses primados. Né? Muito embora nós saibamos que a jurisprudência do TSE está repleta de emendas, né, consagrando a posição preferencial da liberdade de expressão, né, ou a chamada preferred position, para usar a expressão em inglês, até porque a primeira vez que ela foi usada foi na década de 40, na Suprema Corte, pelo Justice Harlan Jones. Depois, em seguida, a jurisprudência de todo o mundo ocidental, talvez com exceção da Alemanha, absorveu essa doutrina, né, da posição preferencial da liberdade de expressão. Não é diferente do Brasil. O Supremo expressamente acolhe essa doutrina. E o que significa ter posição preferencial, né? Conferir uma posição preferencial para a liberdade de expressão. Significa, em primeiro lugar, conferir primazia a esse princípio quando é em colisão com outros primados constitucionais. Significa também que vigora aí inverte-se a presunção de constitucionalidade quando se trata de norma restritiva da liberdade de expressão. E significa que há aí um regime de limites dos limites para esse princípio da liberdade de expressão. Isso quer dizer que, para que qualquer limitação à liberdade de expressão seja legítima, ela tem que ocorrer sempre em face de um outro princípio de igual
estatura, não é? Ela deve obedecer o princípio da reserva legal, somente a lei pode criar uma restrição à liberdade de expressão. Mesmo assim, essa restrição só pode ser estabelecida, mesmo por lei, para conferir efetividade a outro princípio constitucional, e tem que se obedecer ao princípio da proporcionalidade. A proporcionalidade aí é usada a expressão num sentido amplo, num sentido lato, né? Devendo se submeter essa restrição ao chamado teste tríplice. Primeiro, deve-se indagar: é necessária? Essa restrição é necessária para, ou melhor, ela é adequada para o fim a qual ela é dirigida? Quer dizer, para assegurar o mínimo de efetividade aos outros princípios, é necessário esse sacrifício, a liberdade de expressão? A primeira pergunta que se faz, né? A segunda pergunta, a primeira pergunta é adequado? A segunda, é realmente necessário? E a terceira, observa essa restrição, observa ao princípio da proporcionalidade no sentido estrito, ou seja, o sacrifício que está impondo à liberdade de expressão, esse sacrifício é proporcional ao benefício que se está concedendo para esse outro princípio constitucional, por exemplo, o princípio da proteção à imagem e à honra, ou o princípio da igualdade de chances no processo eleitoral. É assim que se dá, essa a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, em relação a se essa nossa conversa tivesse sido anteontem, terça-feira, eu ia dizer assim: não houve nenhuma mudança significativa, nenhuma novidade na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral em relação às eleições de 2020. Porém, terça-feira, não sei se assistiram à sessão plenária do TSE, houve uma grande novidade, né? O Tribunal Superior Eleitoral, em caso da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, presidente, analisou um caso do Maranhão, né? Uma pessoa comum, um eleitor, uma pessoa do povo, um cidadão, na verdade, parece que a profissão dele é de contador. Ele havia publicado, numa das redes sociais, uma crítica, mais do que uma crítica, na verdade, uma ofensa ao governador Flávio Dino. Ele teria chamado o governador de nazista, ladrão, e o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão considerou que aquilo era uma propaganda antecipada negativa. Veja bem, olha a novidade. Camille, que é desembargador eleitoral, sabe bem as consequências de uma decisão dessa, né? Isso já valendo para as eleições, já antecipando aí uma tese para as eleições de 2022, né? Porque isso foi considerado propaganda antecipada da eleição de 2022. Por quê? Porque Flávio Dino é candidato à reeleição. Nós sabemos que, para a configuração da propaganda antecipada, tem que haver um pedido explícito de voto, né? Para a propaganda antecipada negativa, haver-se-ia de exigir o pedido expresso para que não se votasse. Mas a novidade foi que o eminente relator, ministro Fachin, aplicou a lógica de uma jurisprudência do TSE, vocês devem conhecer bem. É aquela que diz que o que está proscrito no período eleitoral está proscrito na pré-campanha. Então, não pode haver, por exemplo, a jurisprudência era toda construída em cima de outdoor. Se não pode outdoor na campanha, não pode também
na pré-campanha. Então, o TSE considerou, lá atrás, que o uso de outdoor na pré-campanha, ainda que não haja pedido expresso de voto, configuraria uma propaganda antecipada, porque se valia de um meio proscrito. Então, o ministro Fachin, que não era o relator, foi o segundo a votar. Aliás, foi o ministro Tarcísio o segundo a votar, porque Tarcísio havia pedido destaque, né? E isso altera a ordem de votação. Sustentou o ministro Tarcísio que havia, sim, um pedido de não voto, porque havia uma hashtag nessa postagem dizendo assim, de novo não. De novo não, né? Então, aquilo ali havia um pedido expresso de não voto. Mas veio o ministro Fachin e disse o seguinte, não, nem essa questão aí para mim é absolutamente irrelevante. Por quê? Porque é proibida a propaganda negativa na internet. Né? Isso é da jurisprudência também do TSE. E se faz na pré-campanha uma propaganda negativa, é uma propaganda proscrita, de maneira que, trazendo para esse caso a dinâmica, a lógica do outdoor, o ministro Fachin considerou que se cuidava de uma propaganda antecipada, negativa, vedada pela lei. Isso, o ministro Fachin, então, acompanhou o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, o ministro Og Fernandes, Mauro Campbell, acompanhou também o ministro Tarcísio, ficou, então, 3, né? 3, e o ministro Alexandre de Moraes aproveitou para defender o ponto de vista dele que as campanhas eleitorais têm que abandonar essa prática de ofender as pessoas, de fazer discurso de ódio. E depois o ministro Sérgio acompanhou a divergência, acompanhou o ministro Barroso, acompanhou o relator, né, que ficou vencido, o ministro Barroso. Então ficaram, de um lado, Barroso, Sérgio Banhos e Salomão, considerando que propaganda negativa não havia, e ministros Fachin, Alexandre, Tarcísio e Mauro Campbell votaram no sentido, né, perfilharam a tese vencedora de que se cuidava, sim, de propaganda antecipada negativa e multaram aquele cidadão em R$5.000, quer dizer, que é o mínimo, né, mínimo legal para esse tipo de penalidade. Isso foi uma verdadeira revolução, né, na jurisprudência do tribunal, porque, a partir de agora, todo aquele candidato, né, que for ofendido vai poder provocar a Justiça Eleitoral para obter a apenação daquele que o ofendeu, ao fundamento que se estaria, na verdade, fazendo propaganda antecipada negativa. A negativa não só no sentido ofensivo, como no sentido também do não voto em si mesmo, né? Ou seja, não só a ofensiva, o quad fake news, mas aquela que é expressamente no não voto, ou seja, vai diretamente aí ao artigo da lei, quando fala no sentido positivo de pedir voto, o expresso no sentido do não voto, né? E aí também tem a novidade na questão do tão antecipado quanto, né? Ou seja, em geral estamos acostumados a julgar aquele antecipado ali próximo às convenções, um pouquinho antes das convenções, mas aí nós estamos aí há mais de ano ainda para chegar no pleito, né? Aqui do meu lado, aqui no estúdio, o doutor Leonardo está aqui ansioso também para fazer uma pergunta bem tecnológica. Eu comecei aí leve pela propaganda eleitoral, pelo princípio constitucional, mas ele tem aqui uma pergunta. A minha pergunta foi voltada para 2019, do evento que o doutor participou e que a gente está aí
essa expectativa de repetir essa temática também em 2021, que sai em 2022. Mas o doutor Leonardo tem uma pergunta aqui para o futuro, para indagar. Vou passar aqui para ele, doutor Leonardo Vasconcelos. Ministro, tudo bem? Tudo bom, Leonardo? Boa noite. Saiba que estamos ansiosos, aí, se Deus quiser, por esse nosso encontro presencial, agora aqui em novembro, se a saúde e a ciência nos permitir, será um grande prazer recebê-lo aqui novamente e agradecer também por ter aceito o convite. Ministro, uma pergunta, o mundo hoje é tecnológico, tudo é virtual, nós fomos obrigados com essa pandemia a avançar muito nesse ambiente de ferramentas tecnológicas, ferramentas virtuais. A Justiça Eleitoral fez um processo desde a primeira instância, o processo todo no PJE, o processo todo eletrônico. Dentre essas ferramentas utilizadas, risco de cyberataques, dentre essas ferramentas tecnológicas utilizadas nas eleições de 2020, qual a sua percepção sobre elas? Se é uma mudança que veio para ficar? Ah, sim, com certeza. São mudanças que vieram para ficar, né? Você vê que hoje o Tribunal Superior Eleitoral tem presença efetiva em todas as redes sociais, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook, naquele aplicativo de imagens, como é que é o nome? É o Flick. Flick, isso. Netflix, no WhatsApp, né? Tem um canal também. Um canal de chat no WhatsApp. O tribunal tem uma presença, então, efetiva nessas redes sociais, né? Além disso, você vê que o portal do Tribunal Superior Eleitoral tem agora, primeiro está disponível para o internauta, né, sem que o internauta tenha necessidade de consumir os seus dados de internet. Tem lá, e é um site bastante instrutivo, tem lá uma janela para consulta, para checagem de informações inverídicas, né, das chamadas fake news, através de convênios que o tribunal fez com sites de checagem. Você vê que o eleitor, né, pôde acompanhar as eleições do seu celular, né, como se fosse um fiscal de partido. Qualquer eleitor... Fiscal online, né? Bastava baixar aqueles aplicativos, ou resultados... Pardal, né? Pardal é interessante. Pois é, aquele, como é que é o nome? É o Div Web, o outro, Boletim na Mão. Isso tudo ficou à disposição do eleitor no seu celular, estivesse ele onde estivesse, no Brasil, no interior, nas capitais, no exterior, né? Onde ele tivesse acesso à internet, ele estaria com esse poder, né, de fiscalizar em tempo real as eleições do seu país, podendo até fazer questionamentos, né, caso o boletim da sua urna não coincidisse com os registros do Tribunal Superior Eleitoral. Tudo isso, então, Léo, não tem a menor dúvida, né? Tudo isso veio para ficar. As eleições do futuro vão ser cada vez mais, né? Vão contar cada vez mais com o suporte das novas tecnologias. E sem contar com muita segurança, né? O Poder Judiciário Eleitoral hoje tem um dos maiores Big Datas, né? Com os dados, biometria de todo o Brasil. Então, conta com muita segurança, o voto cada vez mais seguro, apesar da tecnologia aplicada, mas sempre é uma segurança. Cada eleição você vê esse aprimoramento, resultados mais ágeis. Então, isso torna as eleições e o processo todo democrático bem mais confiável, né, ao eleitor que está lá na ponta, né, que está lá digitando seu voto. Ministro, vou passar aqui a palavra ao nosso colega Rodrigo Martiniano, nosso professor aqui de Direito Eleitoral, e agradecer mais uma vez e ansioso por nosso encontro agora em novembro, que se Deus permitir nós estaremos todos aqui em Fortaleza, pegando esse solzinho, e aí
difundindo o conhecimento eleitoral e passando esse conhecimento e essas experiências a todo mundo que for lá para presenciar com a gente. Forte abraço, Rodrigo. Ministro, novamente agradeço a presença, realmente muito gratificante tê-lo conosco. Já foi em 2019, esperamos contar com Vossa Excelência também, agora no Concede, que acontecerá em novembro, se Deus quiser, se a pandemia permitir, a gente certamente estará junto novamente aqui em novembro. E pegando a carona do Leonardo, já nesse tema da tecnologia, né, o nosso congresso ele tem esse tema geral das eleições do futuro, sobretudo de como serão essas eleições do futuro. A gente vê a Justiça Eleitoral sendo protagonista em muita coisa nesse âmbito de tecnologia. Desde 96 a gente começou a usar a urna eletrônica. Em 2000 você já tinha urna eletrônica no Brasil inteiro, a eleição inteira sendo feita com urna eletrônica, e a cada eleição a gente vê o TSE evoluindo. O senhor citou alguns aplicativos, até o aplicativo para mesário, eu acho que teve essa eleição para poder fazer treinamento de mesário, tirar dúvida de mesário, totalização, o e-título também, que é uma iniciativa interessantíssima, o cadastro que a Justiça Eleitoral dispõe hoje, que permite talvez a conjugação com outros cadastros do governo federal, para que se possa ter ainda um governo mais tecnológico, né, relacionando dados que estejam disponíveis no governo federal com os dados que o Poder Judiciário hoje dispõe. E eu estava essa semana, eu vi com minha filha, eu tenho uma filha de 6 anos, e eu assisti aquele filme De Volta para o Futuro. O De Volta para o Futuro 2, o Marty McFly, ele sai de 1985 e vai até 2015. 2015 já passou, né? E algumas coisas que ele antecipou lá em 85 realmente aconteceram em 2015, né? Videochamada e outras coisas que são interessantes que aparecem no filme. Outras não, né? Não tem carro voando aqui ainda. Mas algumas coisas aconteceram, né? De 85 para o ano que ele foi, em 2015. A gente já vê um movimento do TSE caminhando talvez para a votação com utilização de blockchain, que é a tecnologia hoje que movimenta as criptomoedas e é considerada bastante segura. Não que a urna eletrônica que a gente usa hoje não seja segura, mas sempre se procura, e a gente verifica muito dentro da tecnologia do TSE que a cada versão nova da urna se incorpora algo para torná-la ainda mais segura. Mas aí se pensa em voto com identificação facial, com utilização de blockchain, e a gente também não sabe se a gente talvez vá votar daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, de repente pegam o nosso voto a partir das nossas interações sociais e vão dizer que a gente vota, não sei. Eu queria saber de Vossa Excelência, fazendo esse exercício aí do Marty McFly, do De Volta para o Futuro, né, que foi 30 anos na frente, não precisa de 30 anos, ministro, o senhor faz o corte que quiser, mas daqui a um tempo a gente vai rever essa lá e vamos ver se de repente alguma coisa que a gente debateu aqui, alguma coisa que se pense no Congresso, que Vossa Excelência imagine, vai acontecer no futuro, o que é que a gente pode ter, e se quiser adiantar alguma coisa que o TSE já está planejando para a gente, o que é que a gente pode ter numa eleição no futuro. Perfeito, Rodrigo. Rodrigo, eu gostaria de fazer um registro. Sabe que eu fui nomeado pelo presidente Bolsonaro em julho de 2019, né, como ministro substituto. E eu entrei em lista numa quarta-feira. Na sexta eu fui para Nova Zelândia e acompanhei todo o processo de lá. Eu fui buscar um dos meus filhos, que estava lá fazendo o intercâmbio, e então não pude nem ficar aqui para acompanhar o processo. E o primeiro telefonema que eu recebi após a minha nomeação, ainda não tinha tomado posse, foi exatamente do Rodrigo Martiniano. Eu estava lá no hotel Sofitel de Wellington, quando recebi a ligação dele me convidando exatamente para o Concede, né? E com muito prazer, então. Não tem interrompido a comemoração. Isso vai ficar guardado aqui nas minhas memórias, né? Foi o primeiro convite que recebi após a minha nomeação como ministro substituto do TSE. Muito feliz.
Em relação a esse, você falou do filme aí, De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro, né? Sabe que há pouco tempo eu li um livro do Monteiro Lobato. Eu achava que o Monteiro Lobato só escrevia livro para criança, né? Mas não. Eu li um livro que ele escreveu ali na década de 20, você imagina. Chama-se O Presidente Negro. Um filme, um livro distópico, né? Mais ou menos no estilo daquele Admirável Mundo Novo, ou mesmo A Revolução dos Bichos. do 1984, né? E ele imagina um mundo em que as pessoas, assim, todo mundo, eu imagino que as pessoas devem ter lido aquilo na época, achando assim, esses caras é um louco, né? Imagina um mundo que as pessoas iam poder conviver virtualmente, através de telas, né, que você poderia conversar e ver a imagem das pessoas em tempo real. É o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Você imagina, em 1920, o Monteiro Lobato é um livro, assim, genial. Depois, se tiverem oportunidade, é um livro pequeno, umas 200 páginas no máximo. Vocês vão ficar, assim, realmente impressionados, né? Essa questão da informatização do voto, eu não sei se vocês sabem, o voto eletrônico foi implantado no Brasil em 1995, né? Começou ali as licitações para a compra das urnas. Parece que na época foram só as capitais, né? Só as capitais. Foi um período de teste, né? Foi um período de teste. Quem era o presidente do TSE na época era meu pai. Não sei se vocês sabem. Ele que é legal. conhecido como, vamos dizer assim, o criador da urna eletrônica. Ele tem muito orgulho disso. Toda vez que houve uma crítica, ele vai, escreve artigo, responde. Porque, de fato, esse sistema é absolutamente inexpugnável, né? Porque essas urnas, elas não estão ligadas num sistema central. Não há como, elas não têm ligação com o mundo exterior, elas esgotam os seus efeitos ali mesmo, na contabilidade dos votos que foram ali colocados, né? Ali, imediatamente, aquele resultado é gravado e é transmitido para o sistema central, do computador central do Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, quem viu, quando termina a votação, é emitido um boletim de urna, com um número de votos, para quem que foi, e ali imediatamente transmitido para o Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, absolutamente controlável, né? Não há risco algum. Nunca se conseguiu fazer nenhum tipo de quebra da segurança dessas Teria que ter um urnas. hacker para cada urna, né? Para quebrar. Teria que ter um hacker para cada urna, sendo que cada urna tem lá os fiscais, né? Pois é impossível. Os mesários, o presidente de mesa. É impossível. Só que as pessoas vêm com desconfiança, não vêm com muita... Algumas pessoas, né, ainda vêm com desconfiança, querem papel, né, para pegar no voto, deixar lá, ninguém vai mexer no meu voto. É uma espécie assim de um espírito refratário, né, às tecnologias. Bom, essas urnas, não sei se vocês sabem, a cada eleição elas têm que ser 20% delas tem que ser trocadas, né? 20%. E por um preço que não é barato, né? Estima-se que a cada eleição se gaste aí algo em torno de R$1 bilhão com a aquisição desses 20% de novas urnas. Malgrado toda a segurança do sistema, então, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente, que é um homem à frente de seu tempo, né? É um visionário. Não sei se já leram um livro dele chamado Sem Data Vênia, um livro muito interessante que eu recomendo, que ele se manifesta sobre todas essas questões relevantes aí que a sociedade se depara na atualidade. Ele
percebendo isso e sabendo que as novas tecnologias, né, elas são infinitamente mais baratas, né? Outro dia mesmo eu votei para a eleição para presidente do meu clube aqui de Brasília, que é o Yacht Clube de Brasília. Votei por um aplicativo não absolutamente seguro. Então a gente fica perguntando, será que no futuro não vai ser assim? Um sistema barato, seguro, pelo celular, pelo smartphone. Hoje todo mundo tem seu smartphone, né? As pessoas vão poder votar com segurança, no conforto das suas casas. Eu acho que sim. Eu acho que o caminho é por aí. Porque, veja, nós fazemos todas as nossas operações bancárias hoje através dos aplicativos do celular. E raramente se ouve falar em fraude, né? A não ser quando o malfeitor consegue enganar o titular da conta e roubar as suas senhas, né? Outro dia mesmo houve viralizou aqui um golpe. As pessoas ligavam, né? Os bandidos ligavam para a gente e diziam, olha, você tem algum... Estou verificando aqui que o seu cartão apresentou defeitos, vou mandar o motoboy aí buscar o cartão. Muita gente entregou o cartão, agora eu preciso da senha. Mas falava assim, quebra o cartão para a pessoa ficar tranquila, né? Quebra o cartão e manda para mim através do motoboy. E aí, você veja bem, é só assim que há a fraude. Ninguém consegue quebrar. Eu quase caí também na do WhatsApp, né? A pessoa diz que manda uma mensagem dizendo que o código está com problema e pede o código, que eles mandam lá um texto em inglês. Na verdade, a pessoa me ligou fazendo uma pesquisa. Foi isso. Exato. A pessoa me ligou fazendo uma pesquisa, perguntou se eu tive Covid e etc. Quanto tempo foi, quais foram os sintomas. Uma conversa boa, aprumada. E aí, depois da conversa, uns 10 minutos de conversa, diz, vamos mandar um código para você. E aí você confirma o código para a gente. Através desse código, ele estava clonando meu WhatsApp. Exato. Só que eu li a mensagem em inglês e consegui entender e verifiquei que ali estava, na verdade, a possibilidade de alguém em outro celular fazer o clone, exatamente. Mas as pessoas caem nisso achando que é muito convincente. Eu quase caí. Eu li 2 vezes, será que é isso mesmo? Quase caí. Né? Então imagina O aplicativo de banco, viu, Rodrigo? Ele, ainda que ocorra, que é muito difícil, há como rastrear, saber a origem de que estado veio. É como um saque indevido na conta, o banco identifica foi em Minas e você estava em outro estado, né? Então é mais difícil e há essa possibilidade de se chegar, né, ao real problema. Eu digo muito ao meu pai, ele instalou lá, ele quis porque quis instalar o aplicativo no celular dele, eu instalei. Aí ele não faz nada lá. Eu disse, por que não faz? Não, porque eu tenho medo disso, medo daquilo. Eu disse, olha, pode mexer em tudo, só não pode colocar a senha. Se não colocar a senha, nada vai acontecer. Mas vira de cabeça para baixo, bate foto, mexe em todos os menus, aprenda a mexer. Sem a senha, seu dinheiro não vai embora. Porque o medo dele é o dinheiro ir embora, né? Eu disse, o dinheiro não vai sair aqui pela câmera do celular. Eu não colocou a senha, deu certo, né? Exato, Acho que exatamente. falta um pouco de educação também digital, né? A gente vai ter que evoluir muito ainda nesse quesito. Acho que vai precisar, talvez, entrar em eleições menores com utilização disso, né? Até chegar, talvez, essa educação digital que a Luciana está falando, é preciso que vá acontecendo. E em algum momento a gente pula para a eleição municipal, eleição geral, enfim. Não, a gente fala muito está antenado nisso. Essa geração mais jovem começa com o aplicativo na mão. Isso vai demorar um pouquinho. Agora, isso é para a gente pensar. Se a gente transfere assim, o nosso patrimônio, né, às vezes dezenas de milhares de reais, de uma conta para outra, né, através do aplicativo, e isso ocorre de uma maneira segura, por que temer o voto pelo smartphone? Isso é uma coisa para se pensar, é o que a Luciana falou, precisamos de educação
digital, né? E principalmente conquistar a confiança do eleitor para essas novas tecnologias. A gente sabe que a maioria do eleitorado ainda é reticente, tem medo, né, de ser enganado, que as pessoas computem o voto dele de uma forma correta. Mas isso, com o tempo, as coisas vão acontecendo. Quem diria que em 1995 as eleições no Brasil iam passar a ser feitas na forma eletrônica, né? Verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de paciência. Mas o ministro Barroso, visionário como é, ele criou um projeto em 2020, um projeto chamado Eleições do Futuro. E ele fez um chamamento público de empresas para oferecerem sugestões de novas tecnologias, do uso das novas tecnologias no processo de votação, né? Houve, então, um projeto piloto que o ministro Barroso foi acompanhar aqui em Valparaíso, mas tudo isso apenas a título assim, de discussão, né, de amadurecimento de ideias, não há nenhum projeto para se implantar nas próximas eleições ou daqui a 2 ou 4 anos, né? Mas eu tenho essa impressão, assim como você, Martiniano, que as eleições do futuro elas ocorrerão através do nosso smartphone, se Deus quiser. Que bom, ministro. Vamos esperar, né? A gente espera que as pessoas consigam acompanhar, entender o funcionamento, ser capaz de considerar seguro, né? Aí eu vejo muita gente ainda com medo, como a Camille colocou, de fazer operações financeiras em celular, mas isso vai se tornar cada vez mais comum entre nós. A pandemia também acabou digitalizando muita coisa, né? Eu, por exemplo, hoje só faço feira pelo computador. Eu entro lá no site do supermercado e faço a feira toda no computador, né? Muito raramente vou ao supermercado hoje, né? Me adaptei, faço rapidinho a feira, já tenho uma lista pré-selecionada, já sei o que falta toda semana e já peço. Então, aos poucos, eu acho que a gente vai criando essas situações do nosso cotidiano, vai se tornando, né, comum para a gente. Quem imaginou lá atrás também falar num telefone celular, né? A novidade, eu lembro, peguei esse processo de transição, né, do telefone fixo para o celular, tive esse privilégio, todos aqui talvez a Luciana não, né? Ele era novidade, né? Aquele celular, enfim, era uma coisa incrível, né? Aquele tijolo, né? Enfim. Então, mas até as pessoas se adaptarem também ao celular e considerarem aquilo, era uma tecnologia diferente. As pessoas vão se adaptando, né? Vão considerando aos poucos a evolução, a cultura, enfim. E a cultura é difícil de mudar do povo, né? Mas aos poucos a gente vai conseguir chegar lá. Blockchain é uma tecnologia absolutamente segura, né? A gente vê aí, é o futuro mesmo, né? Eu acho que Barroso tem ido muito bem nesse trabalho de captar, né, novas iniciativas e tentar, de fato, antecipar ou pelo menos preparar o caminho para o que vem no futuro. Plantar semente, né? O ministro Barroso plantou a semente e vamos esperar a colheita aí, que eu acho que tem bons frutos. Essa pandemia, a gente teve que avançar muito a força. E isso, muitas novidades, como a feira, o mercantil, ninguém fazia por WhatsApp, o aplicativo. E hoje é mais do que normal. O mercantil está lá, o supermercado está lá, e você não vai mais lá, você já tem aquela comodidade para de casa. Então, eu acho que visionário o ministro Barroso ter lançado isso e buscado informações. Porque vai que no futuro a gente precisa já pôr em prática essas inovações, a gente precisa ter um banco de ideias já sendo criado. E eu acho que isso que é um dos papéis aí do visionário que está à frente aí do TCE. Mas a justiça eleitoral ela já está bem à frente quando o PJE já funcionou quase que praticamente aí para toda a eleição já em 2018, em 2020, tudo foi totalmente já pelo PJE. Então, assim, eu tenho participado de alguns eventos internacionais aqui na América do Sul, a Central, juízes que compõem a justiça eleitoral de outros países, né, na missão de observação, e eles ficam muito surpresos como o Brasil, além da urna, que já é muito conhecida,
ter feito uma eleição já, todo no PJE, no processo eletrônico, e isso vinha antes da pandemia. Né? Em 2018, a Justiça Eleitoral já utilizou. Então, a Justiça Eleitoral de vanguarda e já se antecipando em termos de tecnologia. Né? O próprio TSE hoje, para além do PJE, com inúmeras outras aplicações e aplicativos também já funcionando, como o e-título, e o Brasil está aí, está à frente de muitos países, não é? Exatamente. Onde você vai nesses encontros aí internacionais, nós brasileiros somos assediados, né? Todo mundo quer saber como é que não é o nosso sistema. É um sistema que está à frente aí do mundo inteiro, né? A urna vai fazer 25 anos, eu acho, né? Próxima semana. Acho que é dia 13 de maio. Exato, 96. Fez exatamente 25 anos. Pois é. Exatamente. Foi ontem, né? Você falou que a Luciana não viveu a transição, né? Do fixo para o digital. Me entregando. Agora, ela ainda vai pegar uma eleição ainda digital. Ô, Luciana, você sabia que nós já... que antigamente a gente não digitava os números do telefone, a gente discava, usava o disco? Você sabia disso? Eu sabia. Inclusive tinha um cadeado, né, que o pai, quando a gente colocava um cadeado para a gente não ligar, ainda tinha uma forma tecnológica de ligar que era batendo assim onde ficava o gancho, né? Então você conseguia ficar um cadeado com aquele número ali, ó. A Luciana não sabe o que é isso, né? Mas, Oi, gente. Só Claro que eu era sei. Era o sistema Pulse, né? Isso. Que permitia que você... Que permitia fazer a ligação. Fazer ligação batendo no gancho, né? Isso, mesmo com agora, cadeado ali. Não tem mais jeito, é impossível. Oi, gente. Há bem pouco tempo a gente tinha tipo um orelhão, né? Que hoje também não tem, mas orelhão, um bolso cheio de fichas. Eu acho que a Luciana ficha, ela também não sabe nem o que é ficha. Claro que eu sei. Essa comunicação aí, gente. Ela usa a expressão, agora que caiu a ficha, mas não sabe por que não sabe de onde é essa expressão. Muito jovem usa e não sabe o que é, né? Caiu a ficha, sabe que botar outra, porque senão essa aqui já vai estar estudando. Eu não vou nem revelar a minha idade, que vocês nem vão acreditar, viu? Em compensação, eu vou revelar aí, para parabenizar a Luciana, foi ela que soube abrir o nosso canal no YouTube, que nós vamos inaugurar aí em breve com um grande palestrante também internacional, no Conceito Convida, mas dessa vez transmitindo via YouTube. Então foi a Luciana aí que conseguiu abrir o canal, ela vai transmitir. Ou seja, ela não viu o telefone discado, mas ela já sabe usar o YouTube que nós não sabemos, né? Então é aí que a Força Jovem contribui aqui com a velha guarda, né? E requisito o Instagram que passa 5 janelas, para não ficar aqui dividindo a tela. Não, Ave Maria, eu agradeço, a gente aprende com vocês, né? Vocês são a nossa escola, né? Uma troca, na verdade. E uma oportunidade, assim, sou muito grata, viu? Obrigado, Luciana. Vamos, né? Queria agradecer o seu tempo. Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para participar aqui do primeiro Concede. A gente teve alguns problemas no início, mas você vê que é como primeira vez, a gente está tentando fazer o melhor, buscar o melhor. Agradeço a sua atenção e, mais uma vez, vamos torcer aí para a gente conseguir fazer esse nosso evento presencial, para nós termos, além de podermos contar com a palestra de diversos opinadores, da presença de Vossa Excelência, dos momentos de descontração. Isso também é muito bom no Concede, esse momento de interação de todo mundo e de todos os locais do Brasil. Muito obrigado, ministro, pela sua atenção. Gente, eu que agradeço mais uma vez essa honra, né, de abrir aí o Concede Convida. E se Deus quiser, vamos estar juntos em novembro. Deus quiser. Forte abraço. Abraço. Obrigada. Viu? Grande abraço a todos, obrigado a todos, obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado a todo mundo que participou.